Deus em Cristo continue abençoando seu ministério, sua vida, sua família, e que essa igreja continue sendo abençoada pelo nosso Deus. Nosso Deus é quem nos abençoa, é o nosso Deus que nos faz crescer na sua presença. Então nós estamos aqui para cultuar a Ele como uma forma de gratidão por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu quero ler com os irmãos a primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, verso 12. E depois eu quero ir para Atos dos Apóstolos, capítulo 12, ok? E aí vocês vão entender depois a mensagem que Deus colocou no meu coração. Nós vamos começar lendo em primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, e o verso de número 12. E depois nós voltamos e vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Então, primeira carta de Pedro 3 e 12. Os irmãos acharam? Olha que bom aqui, ó, já está ali no telão. Já. Então, nos diz assim a versão que eu estou usando. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E aí nós vamos ler um pouquinho mais aqui. E depois vocês vão entender a mensagem que Deus colocou no meu coração, tá? Veja que lá é Pedro que está falando. Aqui é alguém que está falando sobre Pedro. Lá é ele. Aqui é Lucas relatando ou registrando o que aconteceu em relação a Pedro. E aí nós vamos entender porque que ele diz aquilo. Amém? Então nos diz assim aqui em Atos capítulo 12, tomando a partir do verso 1. E por aquele mesmo tempo o Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternas de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, porém, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Então nós vamos ler até aqui, e aqui nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor, depois nós continuamos a leitura. Podem tomar vosso assento. Se possível, os irmãos, deixem aí a Bíblia aberta, e aí nós vamos estudar um pouco a palavra do Senhor. Vamos começando explicando pelo verso 1. Mas lembrando aqui o que o nosso irmão Jean falou, de fato, o que eu queria era ser cantor. Antes de eu me converter ao Senhor, isso há mais de 20 anos atrás, eu achava muito bonito, eu ia na igreja evangélica e eu admirava muito as pessoas cantando, eu achava muito bonito. E eu falei, nossa, quando eu for crente um dia eu vou fazer isso, eu vou cantar. E eu me via cantando às vezes, mas sozinho, né? Não dentro da igreja. Aí quando eu comecei, meus irmãos, aí eu vi, não, meu caminho é outro. Então Deus me despertou para o lado da palavra, e aí eu tive percepção, capacidade de perceber que de fato aquele caminho não era o meu, aquela chamada não era a minha. E Deus me trouxe para o lado da palavra e tem me dado graça, né? Mas continuo admirando as pessoas que têm o dom de louvar ao Senhor, tá? Cada um Deus dá conforme a sua vontade. Então vamos lá, agora nós temos aí o capítulo 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo, o Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico, tá? Então no Novo Testamento nós temos os evangelhos, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo narrado por 4 evangelistas. Nós temos o Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico. Temos as epístolas, que formam aí todas, 21 epístolas, e um livro chamado Livro de Apocalipse, que é um livro que contém também fatos históricos, mas a maioria é profético,
Ou seja, tem muitas visões proféticas no livro de Apocalipse. Então aqui nós temos um livro histórico e, portanto, ele relata os atos, embora a expressão seja Atos dos Apóstolos no plural, até faz sentido porque vai relatar os atos realizados por Pedro e Paulo. Não sei se vocês já perceberam isso. Já viram algum registro aqui do que Mateus fez? Mateus também foi um apóstolo. Bartolomeu? Não, então, livro do Atos dos Apóstolos, mas veja que só relata mais os atos que foi feito, ou as obras realizadas, tanto por Pedro, como por Paulo. Não deixa de ser Atos dos Apóstolos, porque esses dois é os que, Pedro, por exemplo, do capítulo 1 de Atos, até aqui você vai encontrar. Pedro vai aparecer sempre, você vai perceber que a partir daqui, vai parar um pouco de falar sobre Pedro, vai tornar a falar de Pedro no capítulo 15, quando é um concílio da igreja, Pedro está ali presente, e depois não se fala mais em Pedro. Quem entra em cena é Paulo, e aí vem as viagens missionárias, vem as igrejas plantadas por Paulo, e assim nós entendemos o livro de Atos. Nós poderíamos dizer que, de fato, o livro de Atos é o Atos do Espírito. Aí sim, os atos do Espírito Santo estão presentes sempre no livro de Atos, desde o capítulo 1, e aí você vê que a ação do Espírito é constante e é demonstrada através da ação de Deus mediante esses homens, que eles fazem isso por ação do Espírito Santo. Então nós vemos que o livro de Atos, ele nos mostra realmente... Ô meu irmão pode pegar isso aqui, eu nem abri, Deus abençoe, viu? Então, dito isso, nós vamos para o texto e vamos perceber que o livro de Atos, como ele é histórico, ele vai mostrar a primeira formação da igreja. A igreja é mostrada no livro de Atos, ou seja, como é composta a igreja? Por pessoas que começaram a seguir Jesus Cristo. Quem começou a pregar o evangelho? Nós temos, por exemplo, João pregando sobre o reino de Deus, mas em seguida, por exemplo, Mateus capítulo 3, João prega o arrependimento. No capítulo 4, a partir do 17, ou verso 17, entra Jesus em cena. E o que ele prega? Ele prega o reino de Deus. Então, Jesus começa a anunciar o evangelho e a chamar pessoas para lhe seguir. Então, quando nós chegamos no livro de Atos, no capítulo 1, do verso 11 ao verso 14, fala das pessoas que estavam reunidas aguardando o batismo do Espírito Santo, ou o derramamento do Espírito Santo. E diz que eram cerca de quase 120 pessoas que ali estavam. Então, essa foi as pessoas que ouviram e que de fato seguiram a Jesus até aquela ocasião. Quer dizer, muitos ouviram, receberam milagres, mas nem todos aqueles seguiram a Jesus. Muitos deixaram a Jesus, mas naquela ocasião de Atos relata que as pessoas que estão aguardando o cumprimento da promessa não eram tantos, mas que estavam ali, porque seguiram a Jesus e estavam como seus discípulos. E a partir do capítulo 2 do livro de Atos, que quando Pedro ele prega explicando o que aconteceu, quase em 3.000 almas crer no Senhor Jesus, e vai se agregando aquelas pessoas que já estavam seguindo a Cristo. A partir dali você só vê o número sempre crescente. Sempre crescente. Então, o livro de Atos, capítulo 2, dá um número de quase 3.000, mas quando se conclui o capítulo 2, o verso 47, está escrito: e acrescentava o Senhor àqueles que haviam de ser salvos todos os dias. Ou seja, Jesus acrescentava à igreja todos os dias. Olha aí, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. A partir daí, esse número é sempre assim. É sempre as pessoas vindo, crendo no Senhor Jesus, mediante a mensagem que é ministrada ou pregada, e a igreja vai crescendo, crescendo. Agora, quando essa igreja começa a crescer nessa proporção, quer dizer, sempre aumenta, aí começa as pessoas a ficar de olho, e aí vem a perseguição. A perseguição, ela não começa pelos romanos, ela não começa pelos imperadores romanos. A perseguição aos cristãos começa-se pelos judeus, por aqueles que levaram ou incentivaram Jesus a ser morto. É eles que começam a perseguir a igreja do Senhor Jesus. Então o que é que nós temos aqui?
nós temos um rei que já vem de uma dinastia, quer dizer, já vem ser, o seu avô foi um rei que já perseguiu lá atrás, porque esse rei que aparece aqui, ele é neto do Herodes que mandou matar as crianças lá atrás. Ele é sobrinho daquele camarada que mandou degolar João Batista. Então ele vem de uma família que tem a índole má e persegue sempre o povo de Deus. Então quando nós chegamos no verso 1, nós encontramos alguém que maltrata a igreja do Senhor. Não é isso? Ó? Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada, Tiago. Então veja que a igreja começa sendo perseguida por alguém, tá? E esse alguém era alguém que era o imperador, alguém que tinha poder, alguém que mandava. Então nós temos aqui o imperador no sentido ele governava uma província que havia sido dada a ele, e ele tinha poder naquela província. Então quando nós chegamos no verso do número 2, e matou a espada Tiago, irmão do Senhor. Quer dizer, ele começa a maltratar, perseguir, e chega até a matar um dos apóstolos do Senhor Jesus, que foi Tiago. E em seguida, que ele viu que isso foi bom, que isso alegrou o povo, olha que coisa, não? Matar alguém deu alegria ao povo. Quer dizer, o que Jesus fazia de bom, muitas das vezes, alguns se alegravam, mas as autoridades, de fato, ficavam invocadas, ficavam bravos. Por quê? Por causa que era Jesus que realizava. E aqui, eles continuam com esse ódio no coração, ainda em relação a Jesus, e esse movimento que veio por a pregação do Senhor Jesus, e dos apóstolos do Senhor Jesus. Então aqui nós temos o que? A morte, o primeiro martírio, né? A primeira pessoa que morreu por amor ao Evangelho, por uma causa que a ele foi lhe dada. O que é um apóstolo? Um apóstolo é um mensageiro, um enviado, um embaixador. Então o que é um apóstolo? Alguém que é enviado, que tem uma mensagem e que representa um reino, um país. Então o que é um apóstolo? É alguém que representa o reino de Deus. E aqui ele foi morto por amor a esta causa. Ou seja, não negou a Jesus, quando certamente foi-lhe obrigado a negar a Jesus. Ele não negou, e por isso ele foi morto à espada. E alguns às vezes perguntam, por que é que Deus permitiu que ele foi morto, mas não Pedro? Isso faz parte da soberania de Deus. Esse é o primeiro ponto. Deus é soberano e ele sabe como rege todas as coisas. E outra coisa, há um pedido pela mãe desse apóstolo. Ela faz um pedido a Jesus, está registrado em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Versículo 20, 21, 22, 23 de Mateus, explica que a mãe desse apóstolo aqui, Tiago, e mãe de João, que os dois eram irmãos, ela se aproxima de Jesus, e ela pede para Jesus, porque Jesus fala para ela, o que você, me peça alguma coisa, coloca aí para vocês verem, Mateus capítulo 20, versículo 20, então se aproximou dele, é a mãe, tá? A mãe dos filhos de Zebedeu, e um é esse aqui, com seus filhos, adorando-o, e fazendo-lhe um pedido, olha o pedido, e ela disse-lhe, o que quereis? Ou melhor, e ele lhes disse, o que quereis? O que é que você quer? Ela respondeu, diz que esses meus dois filhos se assentem à tua direita, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Olha o pedido que ela faz para Jesus. Eu quero que o Senhor conceda aos meus dois filhos, e são os dois discípulos de Jesus, que no teu reino, um sente à direita e o outro à esquerda. Olha o que Jesus vai responder para ela. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis. Você sabe, tem hora que nós pedimos algo e nós não sabemos que estamos pedindo, mas parece que está certo o nosso pedido, né? Mas Jesus falou, você não sabe o que você está pedindo. Então, até para pedir temos que ter sabedoria. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? O que Jesus está dizendo? Esse lugar que você está pedindo, já tem dono. Ou não tem? Não é isso que a Bíblia mostra, que quando Jesus morre e ressuscita, para onde ele vai? A destra do Pai.
Isso é visto, por exemplo, quando Estevão está sendo apedrejado, e a ser morto, ele olha a visão dele, em Atos dos Apóstolos capítulo 7, é que ele vê o Pai e vê Jesus em pé ao lado direito do Pai. Então por isso Jesus fala, você não sabe o que você está pedindo. Você não sabe o que você está pedindo. Podeis, vocês, beberem o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo que eu hei de ser batizado? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhes eles. Veja que não foi ela que respondeu. Quem fez o pedido? Ela. Quem respondeu? Eles. Por quê? Porque Jesus está dizendo isso para eles. Aí ele responde, disse-lhes eles, podemos. Olha que comprometimento. Podemos. Veja o verso seguinte. Disse-lhe ele, na verdade, bebereis o meu cálice, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não pertence dá-lo, mas para aqueles para quem meu Pai tem preparado. Já está preparado. Então não cabe a mim entrar nesse mérito. Agora o batismo que vocês estão pedindo, você vai passar por ele. Então há quem acredite que isso se cumpre aqui. Amém? Uma das explicações, porque Deus permitiu que Tiago não fosse poupado, como é o caso de Pedro, primeiro, porque Deus é soberano, controla tudo, e segundo, aqui, Jesus já tinha dito isso para ele, e ele concordou, nós nos submetemos a beber o cálice, e Jesus falou, então você vai fazer isso, vai ser batizado, e vai beber o cálice. Então, por amor ao Evangelho e a Cristo, veja que ele foi martirizado, por uma causa, por a causa do Evangelho, e Jesus permitiu. Agora, a sequência. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, quer dizer, aquilo agradou ao povo que estava perseguindo a igreja. Vendo o desenvolvimento e o crescimento dessa igreja, eles começaram a perseguir. Então, houve essa morte, o povo se agradou, e ele viu que isso é bom, então vamos começar a oprimir mais. Então, vamos pegar quem? A Pedro. Então, o rei manda pegar a Pedro e prender a Pedro. Tá? Por quê? Qual o objetivo? Agradar o povo. Ser evacionado, reconhecido. Esse rei era arrogante e soberbo. Depois vou mostrar para vocês, a partir do verso 20 mostra isso. Ele era arrogante e soberbo. E o que ele quer fazer é para agradar o povo, com isso, o povo estando agradado, ele permanece sendo o cara no seu governo. Agora, nos diz o verso 4. E havendo prendido, o encerrou na prisão. Aquilo que ele intenta fazer, ele faz, ó. E o havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, os pães asmos, depois vinha a festa da Páscoa, e logo em seguida, então, naquela ocasião, eles pegam a Pedro, só espera passar os dias, e quando passasse, ele tinha essa intenção, de entregar a Pedro, provavelmente para ser julgado e morto. Não é isso que diz o verso número 4. Agora, olha que interessante. Ele manda prender a Pedro, segundo alguns historiadores, era uma masmorra ou um lugar que era muito difícil alguém fugir dali. Há quem chegue a dizer que isso era do próprio palácio do governador aqui, mas alguns discordam, mas a ideia é que era um lugar de segurança máxima. Mas como se não bastasse, ele pega 16 soldados para fazer, além do lugar já ser seguro, havia alguns portões por onde ele passou, além de tudo isso, ele tinha 16 soldados, ou seja, sempre havia 4 soldados. 6 da tarde, começava 4 soldados. 9 horas da noite, saía os 4, entrava mais 4. Meia-noite, saía 4, entrava mais 4. 3 da manhã, saía os... Ou seja, tinha que ter sempre gente ali. E além disso, ele era amarrado a esse soldado. Então, olhe, e por que essa segurança toda? É interessante isso.
Olha que detalhe interessante na Bíblia. Essa é a terceira vez que o livro de Atos revela, ou relata, Pedro sendo preso. É a terceira vez. A primeira vez está em Atos capítulo 4, versículo 1 ao 3, depois do verso 20 ao 24, vai mostrar que ele foi solto ali. Então, ali em Atos fala que eles foram presos, no capítulo 4, por causa de por pregar o evangelho. Eles foram presos. Ali o rei prendeu e ele soltou. No capítulo 5 de Atos, fala que eles foram presos novamente. E o que é interessante no livro de Atos, capítulo 5, que no verso 19, fala que eles foram soltos, ou que saíram da cadeia de uma forma que não teve explicação. Então, agora, o rei fala, não, nós temos que prender de uma forma que, o que está acontecendo com esse homem? Vamos ver quem é esse homem, porque a primeira vez, capítulo 4, fala que eles foram presos, mas houve uma audiência, naquela audiência de custódia, eles tentaram fazer um acordo com Pedro, digo, negócio é o seguinte, então vamos soltar vocês. Agora, qual é o pedido que nós temos para vocês? A partir de agora, não fale mais desse nome. Então, o capítulo 4 fala que quando ele solta Pedro e João, a exigência é, daqui para frente, não fala mais o nome de Jesus. E vocês vão ficar livres. A Bíblia diz que Pedro falou, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E continuaram a pregar no nome de Jesus. E continuou havendo curas, libertações, pessoas sendo libertas pelo nome de Jesus. Aí vem o capítulo 5, prende eles de novo. Mas no verso 19 diz, ou relata, que eles foram soltos. Agora, de uma forma sobrenatural, não foi o rei que chamou para a audiência de custódia. Mostra ali que eles foram, mais da meia-noite, aí 5:19, mais de meia-noite, um anjo do Senhor abriu os portões da prisão e tirando-os para fora, disse, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então veja que nessa ocasião, o anjo do Senhor foi ali, os libertou. Então não teve uma explicação como isso aconteceu. Nós estamos tendo um relato aqui, mas na ocasião eles não souberam como isso aconteceu. Aí agora no capítulo 12 vem essa prisão em segurança máxima e com alguém ali 24 horas para ficar em cima de Pedro. Vamos ver se ele vai fugir agora. O rei está dizendo, vamos prender e vamos ver se ele vai fugir. Vamos ver quem vai tirar ele daqui. Verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. Quer dizer, alguns dias estão se passando. E ele continua preso, certo? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Qual é o papel dessa igreja que está crescendo todos os dias? Amém? Essa igreja sabe o que Pedro está passando. Então ela abre mão de si mesmo e começa a buscar de uma forma perseverante. A expressão constante é perseverante, com a forma proposital. Daqui para frente nós vamos orar para Deus operar na vida de Pedro, para Deus dar liberdade, para não acontecer o que aconteceu com Tiago. Se Deus permitiu, nós aceitamos. Agora Pedro, ainda não, Senhor, deixa Pedro. E elas oram. E a igreja faz um propósito, a igreja se une, a igreja busca a Deus em oração. Estão orando, com constância, buscando a Deus, esperando um milagre acontecer. Porque Deus é um Deus de milagre. Amém? E eles estão orando, mas olha a sequência do texto. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligados com duas cadeias, ou algemas, né? E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Imagina você, o lugar já é de segurança máxima, mas além disso, dois soldados, um do lado e outro do outro, preso. Eu digo que até é desconfortável para fazer o que ele estava fazendo, que era dormindo. Amém, meus irmãos? Imagina você, alguém me jurou de morte,
Eu já vi um companheiro meu morrer. Eu estou jurado de morte. E estou num lugar que já causa medo no ambiente. Há pessoas me segurando, quer dizer, como que eu consigo dormir numa situação dessa? Já parou para pensar? Por que é que Pedro dormiu nessa ocasião? Sendo jurado por uma grande autoridade. Ora, para não ser ninguém. Era alguém que podia fazer acontecer. Mas por que é que Pedro conseguiu dormir? É isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite. Sabe por que é que Pedro dormiu? Porque Pedro aprendeu. Ele aprendeu a descansar no Senhor. Pedro, ele aprendeu a descansar nas promessas que ele recebeu do Senhor Jesus. Pedro, ele sabia que Herodes não tinha poder se Deus não permitisse que ele fizesse. Ele aprendeu isso. Ele aprendeu que confiar nas promessas de Deus vale a pena. Nós não seremos decepcionados. Então, por que é que Pedro ele consegue dormir? Mesmo sendo jurado de morte, está num lugar como esse. Ele dorme, em primeiro lugar, porque ele confia nas promessas de Deus. Ele confia na promessa que havia sido feita a ele. Coloque aí Pedro, João, capítulo de número 21, verso de número 18. João 21 e 18, o Evangelho. O que é que nós temos aí em João capítulo 21? Se você pegar a partir do verso 15, fala da restauração de Pedro. Pedro havia negado a Jesus, e depois da ressurreição ele se esconde. Ele tem vergonha do que ele fez. Como que eu sei disso? Eu sei porque a Bíblia ensina isso. Aonde está escrito isso? Em Marcos, capítulo 16, verso 7. Quando Jesus diz para a mulher, para aquelas mulheres que foram no sepulcro, ide aos discípulos e a Pedro. Mas Pedro não é um discípulo? Porque ide aos discípulos, está resolvido. Ide aos discípulos e, conjunção, e a Pedro. Porque Pedro, quando fez o que fez, se envergonhou. Se retraiu. Mas Jesus disse, eu quero ter um particular com Pedro. Então vai e diz para ele que eu ressuscitei e que irei adiante de vós, para onde eu havia dito antes de morrer que eu iria. Então aí em João capítulo 21, a partir do verso 15, é um encontro que Jesus está tendo com Pedro depois da ressurreição. Então fala da restauração novamente de Pedro ao ministério. E quando ele chega no versículo de número 18, por isso que eu não peguei do verso 15, quando ele chega no versículo de número 18, ele diz, na verdade, está falando com Pedro aí, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras ir. Seria essa a ideia. O que é que Jesus está dizendo para Pedro? Eu fui estudar um pouco a biografia de Pedro, e há um livro chamado Espelho dos Martírios, muito bom esse livro, fala a morte de todos os apóstolos, dos 12. Aliás, fala até de outras pessoas que estão fora do círculo ali apostólico, mas é interessante esse livro. E ele fala que Pedro, ele era quase a mesma idade, esse escritor fala que Pedro tinha a mesma idade de Jesus, mas a mesma idade de Jesus. Nessa ocasião, Pedro teria entre 33 a 34 anos. Nessa ocasião. Então, daí para esse fato aqui, Pedro ainda tem em torno aí de 34, 35 anos no máximo. Então, o que Jesus está dizendo para ele, está falando para alguém que não é velho, é uma pessoa nova. Correto? Então, quando Pedro ele é preso, como está aqui, e sendo jurado de ser julgado e morto, ele falou, Jesus disse que quando eu for velho, quando eu era novo, me incigia, me vestia. Quando eu for velho, é outro que vai me incigir, é outro que vai me vestir. Então aqui ele sabe que não está na hora. Por quê? Porque é uma promessa de Jesus, você vai ficar velho. Amém, meus irmãos?
Por que é que ele consegue dormir? Porque ele está descansando numa palavra dita por Jesus. É de Pedro a palavra em capítulo 5, verso 7 da sua carta. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui era para ele estar muito mais que ansioso. O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Não, ele está dormindo, porque ele aprendeu a descansar, lançar a sua preocupação no Senhor Jesus. Naquele que, nos momentos que mais Pedro precisou, ele apareceu. Foi a Pedro que Jesus apareceu em Lucas capítulo 5, quando ele não apanhou nada. Vai a uma lança de novo, você vai pegar. É a esse Pedro que Jesus aparece no capítulo 21, novamente, para restaurar a sua vida, ou a sua missão apostólica, já abençoando ele, porque estava a mesma coisa, lançando a rede, não pegando nada. Tá bom, Pedro, lança ao lado direito. E lançando a rede, pegou quase 153 grandes peixes. Trouxe para fora e já tinha peixe preparado por Jesus. Então, essa pessoa chamada Pedro aprendeu com Jesus, que nos momentos mais difíceis da sua vida, Jesus esteve presente. Amém? Então, aqui Jesus está presente, é por isso que ele dorme. Porque assim, não tem outra explicação, meu irmão. Se nós sabemos que a empresa amanhã vai mandar gente, tem gente que já não dorme hoje. E ainda mais se ele for ameaçado de morte. Eu quero dizer para você que a nossa vida está nas mãos de Deus. E é Deus quem cuida de nós, da nossa casa, da nossa família, dos nossos projetos. E nada nos acontecerá a ponto de roubar a nossa bênção, se Deus nos prometeu que vai nos dar. A promessa de Deus, eu expliquei esses dias na igreja, sobre promessas condicionais e incondicionais. Condicional é quando Deus me faz uma promessa e exige algo. Aí eu estou obrigado a cumprir. Agora, há promessas que elas não são condicionais. Deus falou, eu vou te dar, vou te abençoar, eu vou fazer, e não quer nada em troca. Eu vou fazer e acabou. E se Ele quer fazer, quem vai impedir? Isaías capítulo 43, verso 13, operando eu, quem impedirá? Quando eu quero fazer, eu faço. Aqui, Jesus disse para Pedro, você, sendo novo, faz isso, mas chegará um dia que você vai ficar velho. E ele entendeu, eu não sou velho ainda. E a história nos mostra que Pedro morre com 70 anos de idade. Então aqui ele tinha 35 anos, vamos considerar. 34, 35. Ixi, tinha ainda 30 e poucos anos para trabalhar para o reino. Então aqui o Senhor vai preservar a Pedro e nada vai acontecer sem que Deus permita. Então qual é o segredo para mim dormir, mesmo quando as coisas parecem não ir bem? É quando eu acredito nas promessas de Deus sair na minha vida. É quando eu acredito que a minha vida está nas mãos de Deus e, portanto, dele eu dependo. Não é das pessoas que dizem não vai dar certo. É quando ele tem a última palavra. Aí sim, se ele falar não, aí é não. Mas quando ele fala assim, vai mais um pouco, meu filho, caminhe. Acredite, e a tua bênção virá. Estou no verso 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Opa, parece o verso 19 lá do capítulo 5, né? E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou. Olha o sono profundo. Se o anjo não toca, estava dormindo até hoje. Oh glória! O despertou, dizendo, levanta-te, depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Olha só, obviamente aquele lugar fosse um lugar escuro. Tá? Naquela ocasião, a primeira coisa quando o anjo chega, luz. Em segundo lugar, ele toca. Em terceiro, o milagre acontece. Sem chave. Agora, olha a sequência. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez e disse-lhe mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Verso 9, e saindo o seguiu, e não sabia que era real. É assim o milagre, né? Milagre não tem explicação. Então até você até você entender, dá um choque mesmo. Pedro não entendeu. Por quê?
Porque ele já tinha saído de uma situação parecida com essa, mas aqui foi redobrado a segurança. E mesmo assim, não foi suficiente para manter Pedro ali. Por quê? Porque Deus tem os seus agentes, que trabalham em prol dos seus. O que é que Deus faz aqui? Ele manda um anjo. A carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 14, está escrito que os anjos são ministradores de bênção àqueles que hão de herdar a salvação. Ou seja, Deus tem muitos anjos trabalhando ao nosso respeito. Amém? Deus tem muitos anjos. Eu costumo dizer isso na igreja, que Deus de fato tem muitos anjos trabalhando ao nosso respeito. Mas nós temos algo maior que um anjo. Amém? Nós se agarramos muito ao Salmo 34, verso 7, né? Que o anjo do Senhor acampa e volta, que os teme e os guarda, os livra do mal. Isso já é bom ter um anjo nos guardando, mas não é isso que a Bíblia diz aqui na nossa nova aliança. Para nós, Jesus diz em Mateus, capítulo 28, verso 20, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa que Jesus fez é muito maior, é Ele mesmo que estará conosco. Amém? Aí sim, a hora como essa, Ele designa um anjo para operar, para fazer, e aqui foi o que aconteceu. Foi tamanho o milagre que aconteceu, da forma que aconteceu, que Pedro demorou a cair. Será que isso é real mesmo? Para quem está dormindo, acordar desse jeito, tem tudo para pensar que foi um sonho mesmo, né? Imagina, eu estou dormindo, me acordo com um milagre desse, mas eu estou sonhando mesmo. Dá para associar isso, mas não era uma realidade, porque o milagre foi de uma tal forma, de uma tal maneira, que até aquele que a recebeu, e mais uma coisa, até a igreja foi surpreendida lá. A igreja que estava orando, no verso 5. Quando o milagre chega lá, opa, mas será que é ele mesmo? Estava orando e até eles foram surpreendidos pelo tamanho da bênção. É assim que Deus faz, meus irmãos. Há pessoas que intentam contra as nossas vidas, mas Deus transforma isso em bênçãos para nós. É por isso que lá em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28, está escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Ainda quando alguém intenta mal, mas quando Deus quer realizar os seus propósitos, e nós fazemos parte desse propósito, Deus vai preservar a nossa vida. Amém? Deus vai nos sustentar, vai nos guiar, vai nos guardar. Mas o que Ele tem tentado vai se cumprir nas nossas vidas. E saindo seguiu e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram o primeiro, o segundo, e quando passaram a primeira e a segunda guarda, veja como era a proteção, como ele estava sendo ali bem guardado. Chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo, e tendo saído, percorreu uma rua, e logo o anjo o apartou dele. Pedro, daqui para frente já está seguro, a minha missão foi feita, procura teu rumo. E aonde ele vai? Ele vai na casa das irmãs, ou daquela irmã, a mãe de João Marcos, que está ali, reunida aquela igreja na sua casa, orando e buscando a Deus por Pedro. Então Pedro chega ali, o que acontece? Eles nem acreditam que é Pedro. A criada nem... Quando Pedro chega, bate na porta, e uma criada vai atender, vai contar para a igreja o que aconteceu. Será que é ele mesmo? É ele mesmo, porque é assim que Deus faz. Deus tem livramento para o seu povo. Deus tem bênção para o seu povo. E aqueles que intentam contra o seu povo. Eu volto lá para o versículo que ele leu. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o Senhor também cobra aqueles que fazem o mal. Não é isso que diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 12? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. O Senhor tem visto como eu tenho andado. Eu estou debaixo da sua promessa. E os seus ouvidos atentos às suas orações. Ou seja, há uma casa inteira buscando a Deus por esse justo que está preso, porque pregou o nome de Jesus Cristo. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal.
O rosto do Senhor já estava contra Herodes, na atitude que ele estava tendo contra a sua igreja. Mas Deus, ele dá tempo. A Bíblia diz que Deus é logânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que venha o conhecimento da verdade. Então Deus é logânimo, ele vai dando tempo para esse camarada mudar. Esse camarada não muda e quer afrontar a Deus. Então vai se cumprir o que Pedro está dizendo aí. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Olha o que vai dizer o capítulo de número 12 de Atos, a partir do verso 20. Eu vou concluir agora. Olha o verso 20. Eu vou começar, nem lendo do verso 20 para me ganhar tempo, mas do verso 21. Ó. E num dia designado, vestindo Herodes, é o mesmo camarada, as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes fazia um discurso. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Ele era vaidoso, arrogante. Quando o povo começa a exclamar, fazendo esse voz de Deus, e ele toma aquela glória para si, vem o verso de número 23. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. Observe que quando Deus designa, o anjo ele tem bênção para os justos, o anjo tem bênção para aqueles que crerem no Senhor Jesus, para os que aguardam a sua promessa, mas o mesmo anjo, se ele mandar fazer o contrário, ele vai fazer também. O anjo não tem dessa não, se falar para ele assim, ó, vai abençoar toda aquela multidão, ele traz a benção que é de Deus, a benção. Mas se Deus falar, vai passar a espada, tem ocasião que vai até 185 mil numa vez. Leia lá em Isaías, você vai ver isso no capítulo 37. Amém? Aqui, o que nós temos? Esse arrogante, que perseguiu o povo de Deus, que queria ver a morte de Pedro, e que achava que era o dono da verdade e tinha todo o poder. Não foi muita coisa para destruir a vida dele. Foi alguns bichinhos. Ele foi comido de bicho. Tem uma doença, aquela doença, uma infecção. Deu uns bichos, e aqueles bichos tomou conta do corpo dele inteiro. E ele foi comido de bicho, literalmente. Porque não deu glória a Deus. Pela sua arrogância, pela sua soberba, pela sua prepotência. O rosto do Senhor está contra os que fazem o mal. Deus é bondoso, misericordioso e logânimo, pedindo ou esperando que haja arrependimento. Quando não há, aí ele vai tratar. Por quê? Porque essa pessoa tinha o intuito de perseguir, matar e destruir o projeto de Deus. E não mexa com o projeto de Deus. Nós somos o projeto de Deus. Amém? Nós somos uma extensão dessa igreja. Então nós somos o projeto de Deus. Deus cuida das nossas vidas. Deus cuida de nós, do nosso lar, da nossa família. Não vá perder o sono pensando que vai acontecer amanhã. Não, descansa no Senhor. Tenha paz no seu leito hoje, sabendo que o dia da manhã pertence ao Senhor Todo-Poderoso, e Ele já tem preparado um escape, Ele tem preparado uma bênção, Ele já tem preparado algo para a sua vida. Então não viva sofrendo hoje por algo que não vai acontecer amanhã. É o contrário, Deus já tem preparado a tua bênção, e ela já está a caminho. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos e vos faça compreender melhor a sua palavra. Que Deus abençoe o nosso irmão pela confiança desse púlpito. E aí eu entrego a palavra.